Olá. Nós vamos falar sobre comunicação com as crianças pequenas, porque as crianças pequenas são muitas vezes ou ignoradas pelos adultos, porque os adultos acabam achando que elas não entendem mesmo, elas nem falam, então acabam não se comunicando verbalmente, não usam as palavras com as crianças pequenas, ou o contrário, tem gente que trata os pequenos como mini adultos e falam, explicam, argumentam, questionam, mesmo quando eles ainda não têm uma capacidade de usar as palavras, de responder verbalmente. Então, queria discutir um pouco com vocês especificamente sobre essa faixa etária, né, das nossas crianças pequenas. O que os pais e as mães podem fazer para se comunicar e para entender essa comunicação dos filhos? Porque quando é que eles falam? Eles têm aquela fase que eles não falam nada, que eles só balbuciam, soltam sons, ou então tem uma outra fase que eles começam a falar coisas, mas você não entende muito do que eles estão falando. E eu também, às vezes, ouço nas sessões de coaching ou em cursos, os pais comentando, eu falo e não adianta nada. E é verdade. Não adianta mesmo, porque muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, para a criança é um blá, 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 ele não tá entendendo. E quando você reclama aí eu falo e não adianta nada, na verdade o que você está querendo dizer é eu falo e ela não me obedece. Porque você não está tão preocupado com o fato dela estar ouvindo ou não, mas ela não está fazendo o que você gostaria que ela fizesse. Então, é uma arte. A arte de comunicação com um bebê, com uma criança pequena, é uma arte. Nós vamos agora pensar um pouquinho sobre como que a criança interpreta, como que é para ela essa comunicação. Vocês sabem que as crianças são ótimos observadores. Eles imitam tudo que a gente faz, tudo que eles veem, eles fazem os nossos gestos, as nossas expressões e repetem as nossas palavras também, né? Só que eles são péssimos intérpretes. Então, muitas vezes eles veem coisas e interpretam, como por exemplo, a mamãe brigou comigo, a mamãe não gosta de mim. Eles podem interpretar dessa forma. Eles não têm, no começo, né, da vida, habilidades de comunicação com palavras, mas eles se expressam, a gente sabe. Eles se expressam chorando, eles se expressam gritando, batendo, deitando no chão, esperneando, jogando coisas, atirando coisas. Eles dão um jeito de expressar o que eles estão sentindo e o que eles querem. E pode ser tudo ao mesmo tempo. Aí vira aquele ataque, aquela confusão e você, ao invés de pegar a mensagem, decodificar que mensagem é essa que seu filho está querendo te trazer, você acaba se irritando e não dá certo. Então, não adianta você tem que cuidar do jeito que você fala, então cuidado para não falar de mais ou de menos, e também tem que cuidar de interpretar essa criança, interpretar os gestos, os olhares, tentar se colocar no lugar dela sempre, para poder entender, ler, decodificar o que o seu filho está dizendo. O que ela está sentindo, o que aconteceu, o que a gente pode fazer. E algumas dessas coisas você pode verbalizar sim. O seu filho vai entender sim, por menor que ele seja. Filho, o que está acontecendo? Como você está se sentindo? Porque isso pode ser só o que a criança precisava para soltar aquele choro de tristeza ou para se desmanchar nos seus braços porque ela só está com medo, enfim. É importante a gente observar, que é o que eles fazem também, as expressões faciais, os gestos, o tom de voz, o nosso corpo, toda a linguagem corporal. E a criança, ela é muito hábil para sentir a energia que a gente emana. Então, se eles não são capazes de entender todas as palavras que a mamãe ou o papai estão falando, eles são capazes de entender e de sentir a energia pelo tom de voz, pelos gestos, pelas expressões e tudo mais. Então, algumas dicas aqui para que haja essa comunicação de uma forma respeitosa e empática. Uma muito básica, mas que realmente é importante, é você olhar no olho do seu filho. Muitas vezes no dia a dia, porque a gente está sempre ocupado, correndo, fazendo coisas, a gente fala com os filhos sem olhar para eles, muitas vezes. Então, você está andando, mexendo no celular, ou você está andando, dirigindo, ou você está carregando coisas, ou fazendo... Pode falar, filho, eu estou ouvindo, mas será que ele se sente ouvido? Está demonstrando que você se importa com o que ele está falando? Então, acho que até antes do olho no olho pare.
Pare tudo, se concentre, foco, atenção, fique alerta. O que seu filho quer te dizer? Então, eu sei que nem sempre é possível fazer isso, gente, mas quando não for possível, você fala, avisa, filho, agora eu não posso te ouvir, daqui a pouquinho eu te ouço, ou tá mais tarde, ou tal hora, enfim. Mas sempre que possível, porque às vezes esses segundos, esses minutinhos, é menos tempo do que se recusar, do que reclamar, do que querer adiar, do que querer deixar para depois. Às vezes é só um, oi, tá me vendo aqui, então tá bom. Então, olhar no olho quando ele estiver falando, isso muitas vezes, no caso dos pequenos, significa ter que se abaixar. Sim, não necessariamente tem que trazer o seu filho para o seu colo, mas é uma opção também. Agora, a mais comum é você se abaixar para ficar com o olhar na altura dos olhos do seu filho. Sorrir, sabe? A expressão facial começa com esse sorriso, com esse desejo de comunicação. Você se abre. O tom de voz, como nós já falamos, é muito importante. E fique atento, porque muitas vezes as nossas palavras não combinam com o que a gente está dizendo, e as crianças sabem disso. E então, a ironia e o sarcasmo, que a gente acaba aprendendo a usar e não é respeitoso com os mais velhos, não funciona com criança pequena. Eles vão prestar muito mais atenção no como do que no o quê. Então, acho que basicamente é isso, é você ter esse cuidado de parar o que você está fazendo para se comunicar com o seu filho e também procurar decifrar o que ele tem a te dizer, não só olhando para aquelas cenas, aqueles comportamentos desafiadores, aqueles ataques, mas tentar ouvir e decifrar o que ele tem a te dizer. E em relação a ouvir, uma dica é você falar menos mesmo. Se possível, não falar, ou agir sem falar, falar pouco, falar em poucas palavras. É você fazer perguntas verdadeiras, perguntas curiosas, perguntas que você demonstre, aquelas boas, sabe, abertas, do tipo como, o quê. Deixa a criança te contar, filho, o que aconteceu? Como a gente pode resolver isso? Até os pequenos sabem expressar e como eles enxergam uma solução. Às vezes eles só levantam as mãos e demonstram que pode se resolver com um abraço. Então, estar atentos para as dicas que eles nos dão e se abrir para essa conversa acho que é a mais poderosa ferramenta para você se conectar com seu filho, para você se comunicar de uma forma respeitosa e a partir daí sim educar e ensinar, pedir, enfim, é isso.